Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre Gênesis, capítulo 18, uma passagem bem conhecida. Começa com Abraão, né? Tá lá perto dos carvalhos de Manré, naquele calor do dia, e de repente ele vê três homens chegando. E, nossa, a reação dele é muito rápida, né? Ele não pensa duas vezes. Corre ao encontro deles, se curva todo, oferece água para lavar os pés, descanso ali debaixo da árvore e já organiza um banquete. Pede para Sara fazer pão, e não é pouco, são 3 ceais de flor de farinha. Isso dá mais de 20 litros, gente, é muita coisa para uma visita inesperada. É verdade. Uma quantidade enorme. E ainda pega um bezerro novinho, o melhor, prepara com coalhada, leite, uma recepção de rei, né? Com certeza. E isso mostra muito da cultura de hospitalidade daquela época, né? Era fundamental no Oriente Médio Antigo. Mas o texto logo indica que tem algo mais ali. Algo mais. É. Um desses visitantes é identificado como o Senhor. Então, não é só um costume, sabe? É um encontro direto com o divino, uma teofania. Isso dá outra dimensão para essa hospitalidade toda. Faz sentido. E nesse encontro divino vem a promessa, né? Aquela que parece impossível. Exatamente. O Senhor diz para Abraão: olha, daqui a 1 ano eu volto e a Sara, sua mulher, vai ter um filho. E a Sara tá ouvindo tudo, escondida na tenda? Ela tá ali só na escuta. E qual a reação dela? Ela ri, por dentro, mas ri. O texto até descreve o pensamento dela, tipo: eu, depois de velha, acabada, e meu marido também já idoso, vou ter esse prazer de novo. É um riso de incredulidade total, né? Compreensível do ponto de vista humano. Olhando para a idade deles, parecia loucura. Totalmente. Mas essa reação, por mais humana que seja, ela meio que esbarra na questão do poder de quem tá prometendo, né? Exato. Esse é o ponto crucial. A dúvida da Sara, baseada na realidade física, na idade, confronta a palavra divina. E a resposta do Senhor para o Abraão é bem direta. Por que a Sara riu? Por acaso existe alguma coisa impossível para o Senhor? Nossa. E quando ela é confrontada, ela nega, né? Diz: não ri, não. Com medo, talvez. Provavelmente. O medo e a vergonha, talvez. Mas a afirmação divina é firme. Não, você riu sim. É o choque, né? Entre a limitação humana e a soberania de Deus. O que é fascinante é justamente esse confronto. É, verdade. Bom, depois dessa conversa sobre o filho, o foco muda, né? Os visitantes, incluindo o Senhor, se levantam e olham na direção de Sodoma. Isso, a narrativa muda de tom. E aí o Senhor decide compartilhar com Abraão o que ele está pensando em fazer, verificar o clamor que subiu contra Sodoma e Gomorra, por causa do pecado deles que era muito grave. Aqui a história fica intensa. Fica mesmo. E o Abraão, em vez de só se despedir, ele continua ali, na presença do Senhor, e começa aquela intercessão. Nossa, que ousadia! É uma das passagens mais marcantes nesse sentido. E o interessante é a base do argumento dele. Ele não apela só para a misericórdia, sabe? Ele apela para o senso de justiça de Deus. Como assim? Ele pergunta: você vai destruir o justo junto com o ímpio? Isso não combina contigo. O juiz de toda a terra não vai fazer justiça? Ele se diz pó e cinza. Reconhece quem ele é. Mas mesmo assim, ele ousa questionar, argumentar com base no caráter justo de Deus. É incrível essa mistura de humildade e audácia, né? Exato. É um modelo de intercessão, de preocupação com a justiça. Mostra uma fé muito madura, que não só confia, mas que também entende e dialoga com a natureza divina. E aí vem a negociação, né? Que parece quase isso. Ele começa: e se tiver 50 justos na cidade, você pouparia? E o Senhor diz que sim. Sim, Aí ele insiste: mas e se faltarem 5 para 50? Deus concorda de novo. E se forem 40? sim. E ele não para, né? Não para. Vai para 30, depois para 20, até chegar no limite da coragem dele. Por favor, não te ires se eu falar só mais uma vez. E se tiverem 10? 10 justos. O número mínimo que ele ousa propor. E a cada etapa, a resposta de Deus é sim. Por amor àqueles 10, a cidade seria poupada. Esse diálogo todo é muito revelador, né? Mostra a persistência do Abraão, movido por um senso de justiça, talvez compaixão também. Mostra a paciência de Deus em ouvir, em responder. Sim, a paciência é impressionante. E ressalta o valor que poucos justos têm aos olhos de Deus.
Levanta aquela questão importante sobre até onde vai a misericórdia, até onde a intercessão pode chegar, né? Com certeza. Então, para a gente amarrar a conversa de hoje, a gente passou por esse encontro divino super inesperado, pela promessa que desafia a lógica humana, a hospitalidade como algo central e essa intercessão corajosa do Abraão, né? Dialogando sobre justiça com Deus. É. E acho que fica para a gente pensar justamente nessa audácia do Abraão, essa disposição para conversar, para negociar com Deus sobre o que é justo. Isso sugere uma intimidade muito grande, né? Mas também um confronto respeitoso, Um tipo diferente de fé, talvez. talvez. Que tipo de relacionamento com o sagrado permite essa proximidade? Onde o questionamento honesto, a busca por entender, não só cabem dentro da fé, mas talvez sejam até uma parte importante dela. Fica aí a reflexão sobre como a gente pode se relacionar com o divino.